Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Bob Cornell, o Lowen Lorsen e o Jim Uso. Estamos muito contentes e felizes de estar com você. Vamos ler aqui, senhoras e senhores, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos agora, depois de já ter estudado por alguns dias o arrebatamento da igreja, nós chamamos também de ressurreição, você pode chamar o nome que você quiser, ressurreição, arrebatamento, ressurreição. Antes de ler nossa passagem, eu quero perguntar a vocês isso, antes de começar ou enquanto começamos aqui. Aqueles que dizem que não acreditam no arrebatamento da igreja, se você perguntar a eles se eles acreditam na ressurreição, eu acho que a maioria deles vai dizer que sim, eles acreditam na ressurreição. Você não tem como ser salvo a não ser que acredite na ressurreição. Quando é que eles acham que isso vai acontecer? Agora, nós estamos dizendo, nós não sabemos quando vai acontecer, porque a Bíblia não nos dá uma dica, não é bem assim. Não nos diz exatamente qual é a data ou qual é o tempo certo que você pode dizer assim, vai acontecer nesse tempo. Nós não sabemos isso. Mas quando é que eles pensam que isso vai acontecer se eles não pensam que vai acontecer? É uma pergunta meio doida. A maioria das pessoas, e o Bob estuda isso mais do que nós, mas a maioria das visões, eles acham que vai ser no fim do período da tribulação. No fim do período de tribulação. Vem depois da tribulação. E nesse caso vai ser nessa época quando todos passarem pela tribulação e então com a vinda do Senhor, e é aí que vai acontecer. Então como é que ele vai voltar com todos os santos com ele? É algo que você mesmo disse de uma maneira hilária, que os santos instantaneamente, eles ressuscitam, são glorificados e nós damos um peão e voltamos para a terra. Então, essa é a sua terminologia. Então, essa realmente... Eu não quis ser engraçado, né? Não, mas é o que você disse. Eu não sei. Você que falou no mundo inteiro. Eu sei, me lembra disso, né? Mas isso quando eu era um garoto, era o que fazíamos. Nós dávamos um peão na bicicleta e íamos pro outro lado. Então, esse é o tipo de pensamento que eles têm hoje. E hoje nós temos pessoas que acreditam que vamos no meio da tribulação. E por alguns anos, faz tempo que eu não escuto deles, mas... eles falam que em 3/4 da tribulação nós vamos embora. Meia tribulação, eu já escutei muito disso. Agora, 3/4 da tribulação, foi novo, há mais ou menos 5 anos atrás, Bob. Mais uns 10 anos atrás. E eles chamam de a visão precedente à ira. E o que é que eles querem dizer com precedente à ira? Aqueles que desenvolveram essa visão, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele vê a ira de Deus que não vai começar até 3/4 depois do período da tribulação. E que esses 3/4 do período de tribulação é a ira do homem e a ira de Satanás. E a ira de Deus não começa até 3/4 do caminho. Eu nunca ouvi isso, isso é novo. Eu também não tinha escutado até uns 10 anos atrás. Isso está conectado com os ais de Cristo. É aí que ele encaixa isso quando a trombeta tocar. Eu acredito que sim, a trombeta de julgamento. Mas existem tantas visões diferentes e você pode fazer a pergunta, quando é que aqueles que não acreditam no arrebatamento, quando eles acreditam que vamos ressuscitar? Existem tantas visões diferentes que existe uma visão que eu acho que está se tornando cada vez mais prominente, pouco a pouco, é chamado de amilenianismo, que já está há muito tempo. Amilenianismo, faz torcer a língua, né? Mas é a visão de que não existe o ano milenar de Cristo reinando. E que nós estamos nesse período agora, onde Cristo está reinando na igreja e que vai chegar uma época do fim que não vai existir mais período de tribulação. Como assim? No sentido de que no sentido que vai haver uma ressurreição do justo e do injusto, tudo ao mesmo tempo. E depois daquilo vai vir Apocalipse 21 e 22. Então, todos esses eventos que estamos falando aqui, o arrebatamento da igreja, a vinda do anticristo, a batalha do Armagedon, e isso tudo para eles
Bem, isso tudo é uma alegoria. Certo, não vai acontecer. Dizendo que a guerra entre o bem e o mal existe. Ah, tá, e entendi. Que não há um reino milenário, é apenas uma alegoria falando a respeito do reino de Cristo no coração da igreja. Essa eu nunca escutei, eles nunca ouvi acreditam essa. nisso já faz algum tempo, que na verdade ele está ressurgindo agora, sabe? Muito bem, vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, por favor. Ora, irmãos, vos rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Refere-se tanto ao arrebatamento quanto à segunda vinda. E pela nossa reunião com ele. Esta frase se refere estritamente ao arrebatamento. Agora veja bem a terminologia, pela nossa reunião com ele. Isso aqui é explicado de uma forma melhor no 4º capítulo de 1 Tessalonicenses e o 15º capítulo de 1 Coríntios. E como o Senhor vai vir do céu com alarido, com a voz de arcanjo, e a trombeta de Deus vai tocar, e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois nós que estamos vivos vamos nos encontrar com ele nas nuvens para encontrar com o Senhor, e assim vamos estar com ele para sempre. É disso que Paulo está falando aqui, através de nossa reunião com o Senhor. É disso que ele fala quando a trombeta vai tocar e os mortos em Cristo vão se levantar e os que estão vivos vão ressuscitar, ser arrebatados para estar com o Senhor. Agora, muitos cristãos, imagine só, porque eu sei que eles já estiveram aqui na nossa própria igreja falando isso. Eles não veem como isso pode acontecer, porque eles estão limitando a Deus, ou então eles não podem imaginar algo assim acontecendo e simplesmente não acreditam que vai acontecer. Então eu suspeito que isso não é na verdade dando crédito ao Senhor com o poder que ele tem, que ele é capaz de fazer essas coisas, e ele é capaz de fazê-las. Sim, não é? Ele pode. Muito bem. Então estamos falando aqui, quando Paulo fala, a primeira frase é qualquer uma do arrebatamento da igreja ou na segunda vinda. Mas a segunda frase é a respeito do arrebatamento da igreja, quando isso acontecer. Eu acredito que nesse 2º capítulo de 2 Tessalonicenses, nós aprendemos quando, e não uma data específica, esqueça isso, não é uma data, mas é um tempo específico quando o arrebatamento da igreja vai acontecer. E eu acredito que nós vamos ver isso aqui no 2º capítulo de 2 Tessalonicenses, e vai ser óbvio quando chegarmos ali. Muito bem. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. A doutrina falsa faz isso, quer por espírito, através de mensagem em línguas e interpretação, que pretendessem a ser do Senhor, mas não são. Vamos falar disso aqui por um momento. Eu podia ter adicionado aqui, não adicionei, que pode ser através de pessoas que dizem que tem uma palavra do Senhor, que interpretam línguas ou a profecia ou alguma coisa assim. Se não for de acordo com a Bíblia, a profecia, a interpretação, a oração em línguas, então não temos que escutar isso, certo, porque não vem do Senhor. Bem, a ideia, eu acho que aqui é que existiam pessoas específicas, certo, dizendo aos crentes que, honestamente, que a ressurreição, o arrebatamento já tinha acontecido. Certo. Era isso que estavam ensinando. Isso. E isso deixou alguns chocados, porque você está falando da nova igreja, você não tem certeza, eles não tinham centenas de anos de doutrina por detrás deles. Você está certo. E eles estavam apenas aprendendo, e foi para o apóstolo Paulo que Deus deu essa informação. Eu imagino que a ênfase aqui era... O Espírito Santo respondeu a isso dizendo: Paulo disse que o dia do Senhor está presente agora. Alguns dizem que já aconteceu, mas uns dizem que está acontecendo agora. Vamos largar o trabalho. Trabalho secular, eu estou falando. Vamos parar de trabalhar, vamos sentar e esperar pelo Senhor. Bem, isso já aconteceu na igreja várias vezes, durante todos os anos. É um erro horrível, muito grande, porque isso é o que o Espírito Santo está colocando diante de nós. Quando a vinda do Senhor vai ser, nós não sabemos a data exata, o dia, mas nós podemos saber através das estações e dos tempos. Isso mesmo. Chegando perto. Isso mesmo. Que o Espírito Santo, através de Paulo, está tentando dizer. Não é para você pedir demissão do seu trabalho e esperar o Senhor. Podemos dizer que estamos perto, certo, mas não sabemos nada fora isso. O que é perto pode significar até amanhã ou daqui a 50 anos. Quem sabe? O negócio é que nós temos que estar prontos. Temos que estar preparados para quando ele